Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Esse é o programa Política para o Cidadão, em que eu trago a você os conceitos e os elementos básicos da política, para que você seja um cidadão consciente dos seus direitos. Esse é um quadro de entrevistas aos candidatos. Neste momento, estão ocorrendo as eleições da OAB. Dia 18 de novembro, nós encerraremos o pleito dessas eleições. Estamos aqui entrevistando os candidatos à vice-presidência da OAB. Estou aqui com o Dr. Giovanni Santin. Muito obrigado por ter aceitado o convite, doutor. Olá, Edelbrando. Olá a todos aqueles que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui contigo. Amanhã, no dia 7 de novembro, quinta-feira, às 14 horas, nós entrevistaremos o Dr. Fernando Figueiredo, da Chapa 3, e o Armando Cândia, no dia 8, à sexta-feira, às 9 horas da manhã. A doutora Luciana ainda ficou de confirmar o horário neste dia, no dia de hoje, para nós entrevistarmos. Fica aqui em aberto o convite para que ela faça parte e possa mostrar os seus contrapontos e as suas propostas. Nós separamos essa entrevista, Dr. Giovanni, em 4 momentos, e esses 4 momentos foram inspirados em livros. Nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer perguntas ao senhor, para o senhor explicasse como que funciona o sistema OAB, trazer o conhecimento jurídico para a população mais carente. Nesse sentido, nós inspiramos esse momento no livro do Virgílio Eneida. Por quê? Por quê? Porque ele explica a lenda de Rômulo e Remo, que deu origem à maior cidade, se não a maior cidade da história do Ocidente, que é Roma. E o nosso direito brasileiro tem origem no direito romano. E diante disso eu faço a primeira pergunta desse quadro de entrevista. Doutor Giovanni, o que é o direito? Olha, o que é o direito, na verdade, você teria que abrir outro programa para nós falarmos só sobre essa primeira pergunta. Né? Sim. Tem um livro muito interessante que explica o que é direito, do Roberto Lira, que é um clássico para nós do direito. Alguns tratam o direito como uma ciência, outros não consideram como tal, mas eu penso que o direito é a forma de nós alcançarmos a justiça. O direito é o meio necessário para que possamos, de alguma forma, buscar a efetivação da justiça. A outra questão que pode surgir em razão disso é o que é justiça, né? Então, nós vamos fazendo perguntas para nós podermos chegar a um conceito próprio. E alguns dizem que justiça é dar a cada um o que é seu. Mas isso tem um problema semântico também, porque se justiça é dar a cada um o que é seu, nós daremos a riqueza ao rico, a pobreza ao pobre, a doença ao doente e a saúde ao sadio. Então eu penso que o direito tem que ser, de fato, uma forma de nós conseguirmos alcançar uma justiça, e essa justiça deve ser considerada a busca para dar a cada um o que é seu, conforme o seu merecimento. E qualquer pessoa pode ser advogado? Qualquer pessoa pode ser advogado. Afinal, nós, de uma forma direta ou indireta, exercemos a advocacia quando buscamos os nossos direitos, quando dialogamos entre pessoas comuns, pessoas do povo, para que nós possamos compartilhar ideias, discutir pensamentos, sempre de uma forma devidamente civilizada. Então eu penso que o direito, a advocacia, ela está inserida ainda naqueles que não exercem essa missão, essa profissão. E quais são os requisitos para se tornar um advogado? Porque muitas pessoas, a população, acha que só terminou a faculdade de Direito já se torna advogado. Queria fazer essa pergunta para o senhor. Não, na verdade, você faz os 5 anos do curso de Ciências Jurídicas e Sociais, isso é importante dizer, né? Esse é o nome do nosso curso. Curso de Ciências Jurídicas e Sociais. E após a conclusão, nos submetemos ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil para ficarmos devidamente habilitados para exercermos a nossa profissão de advogado ao receber a nossa carteira de advogado, e que nos dá a possibilidade de exercer, acredito eu, a mais nobre das missões, que é representar o direito do outro. Muito bom.
quais são os órgãos que compõem a OAB? A OAB tem um sistema, né, que tem alguns órgãos. Quais são os órgãos? Esses órgãos eles vêm definidos no regimento interno da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Se eu não me engano, ao todo são 15 órgãos, né, e são formados pela diretoria, pelo Conselho Pleno, pela Procuradoria Jurídica, pela Escola Superior de Advocacia, etc. Ouvidoria, enfim, são 15 órgãos. O senhor saberia dizer, porque muitas das vezes quando a gente vai conversar sobre a questão do Conselho Seccional, Conselho Estadual, Conselho Federal, apesar do nome mostrar que existe uma diferença, muitas às vezes as pessoas não identificam, não conseguem identificar essa diferença. Qual que é a diferença do Conselho Estadual para o Conselho Federal? Na verdade, a diferença principal é a abrangência, né? O Conselho Federal é composto no Estado por 6 conselheiros federais que representam os interesses do Estado de Mato Grosso, por exemplo, em Brasília, junto ao Conselho Federal. Então, as discussões do Conselho Federal sobre a Ordem dos Advogados do Brasil têm uma abrangência nacional. E o Conselho Estadual são as questões referentes aos conselheiros que discutem as questões internas da nossa seccional. Né? Então, a principal diferença seria a abrangência. E quais são as formas de arrecadação da OAB? São por eventos, é anuidade? Nessa visão, qual que são a principal forma de arrecadação da OAB é a anuidade. Né? E essa anuidade ela tem que ser devolvida ao advogado de alguma forma. Eu posso te falar pela... Desculpa. Pela Escola Superior de Advocacia, que eu estou como diretor-presidente. Então, a arrecadação que se faz de valores direcionados a cursos, nós tratamos como investimento, e não necessariamente como arrecadação. E por que investimento? Porque há o pagamento pela nossa seccional para a realização desses cursos e, eventualmente, se cobra do advogado um valor que serve tão somente para cobrir os custos desse evento. Né? Mas a principal forma de arrecadação seria a anuidade, paga por cada advogado. Nós estamos aqui entrevistando os candidatos à vice-presidência. E eu queria perguntar para o senhor qual que é o papel do vice-presidente dentro da OAB? Também vem definida no regimento interno. Né? O vice-presidente ele substitui a presidente quando ela não puder estar presente, inclusive junto à diretoria, em eventos, em comparecimento em determinados poderes para substituir a presidente. O vice-presidente preside uma das câmaras julgadoras da nossa seccional e são aquelas questões desenvolvidas, estabelecidas no próprio regimento interno, mas as principais são essas que eu estou te dizendo. Agora, queria passar para o nosso segundo momento da entrevista, que nós nos inspiramos no livro Meditações de Marco Aurélio, que foi um imperador conhecidíssimo pela sua sabedoria, pela sua garra. Enfim, e a gente usa uma frase de reflexão que é: não haja como se tivesse 10.000 anos para jogar fora. A morte está ao seu lado. Seja bom para alguma coisa enquanto você vive e está em seu poder. Diante disso, Dr. Giovanni, candidato a vice-presidente, professor, diretor da ESA, o senhor, como sucessor imediato à cadeira da presidência da OAB, o que o senhor faria caso tenha que assumi-la? Uma pergunta difícil, né, Eudeubrando, porque você acaba, embora você tenha falado de presente, isso nada mais é do que uma perspectiva de futuro. Né? Você se colocar na condição de presidente em substituição à própria, no meu caso, a presidente Gisela. Eu preciso dizer, Eudeubrando, que a presidente Gisela e eu, enquanto presidente da escola e agora na condição de candidato a vice-presidente, somos muito alinhados nos pensamentos, somos muito alinhados daquilo que nós pensamos o sistema OAB. Não só eu como vice-presidente, mas toda a sua diretoria, hoje que compõe a chapa da presidente Gisela. E eu penso, acompanhando os últimos 3 anos, quase 3 anos, da gestão da presidente Gisela, que nós tivemos muitos avanços, e avanços muito importantes para a classe. E eu poderia dar os mais diversos exemplos, como a inclusão dos advogados e advogadas, especialmente do jovem advogado junto à OAB,
existe um jovem advogado na diretoria de cada comissão da nossa seccional, das nossas subseções. Nós fizemos o programa OAB Presente por meio da presidente Gisela, onde ela sai do seu gabinete de presidente e vai conhecer cada vez mais a advocacia, visitando os escritórios. Então, diante de tantos avanços, eu considero que manter aquilo que está sendo feito como avanço, que foi conquistado, já é uma grande conquista. Então, como presidente, eu faria de tudo para seguir rigorosamente todos os avanços alcançados pela presidente Gisela. Nós precisamos manter. E te dou o exemplo de um deles. Nós, enquanto Escola Superior de Advocacia, pela primeira vez na história da OAB, conseguimos celebrar um termo de cooperação com a nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Conseguimos celebrar um termo de cooperação com a UNEMAT, que são as principais universidades públicas do nosso estado. Então, manter esses convênios, manter esse termo de cooperação vigente durante a nova gestão é de fundamental importância para a qualificação, aperfeiçoamento, aprendizado e especialização da nossa advocacia. Então, enquanto presidente, se porventura a presidente Gisela não possa estar exercendo essa missão, eu manteria exatamente tudo aquilo que nós avançamos. Perfeitamente. E o senhor já exerceu algum cargo na OAB? O senhor falou que atualmente é presidente, diretor da ESA. O senhor já exerceu algum cargo antes? Como que é a sua trajetória até aqui dentro da OAB? A minha trajetória ela se inicia na Comissão de Ensino Jurídico. Né? Eu fui secretário da Comissão de Ensino Jurídico, sempre muito vinculado às questões acadêmicas, às questões do ensino jurídico propriamente dito. Né? Então, fui secretário durante uma gestão, posteriormente fui membro do Conselho Curador da Escola Superior de Advocacia, fui membro também de comissões temáticas como a Comissão de Direito Penal e Processo Penal, e agora, por convite da presidente Gisela, eu estou como diretor-presidente da Escola Superior de Advocacia. E agora candidato? E agora como candidato a vice-presidente, se Deus quiser e permitir, no dia 18 de novembro, nós, com a vitória, poderei dizer que na próxima gestão serei vice-presidente da gestão da presidente Gisela Cardoso, que se Deus quiser vai ser reconduzida ao cargo de presidente. Quais são as principais propostas que a Chapa 1 traz para o avanço da advocacia nesse momento? São as mais variadas propostas, Delbrando, mas as que nós temos mais atenção voltada, de fato, precisamos avançar ainda mais em relação à defesa das nossas prerrogativas, precisamos avançar ainda mais referente a questões voltadas para os honorários advocatícios, e nós temos todas essas propostas no sentido de ampliar cada vez mais essas possibilidades. Nós temos os nossos olhares voltados para a jovem advocacia, onde foi possível, na gestão da presidente Gisela, elaborarmos a feira de oportunidades, onde o advogado o jovem advogado poderia levar um currículo para os grandes escritórios, ou aqueles escritórios que teriam interesse em contratar algum advogado. Muitos jovens advogados saíram da feira de oportunidades empregados. Nós temos os cursos de iniciação da jovem advocacia, que realizamos trimestralmente para todo aquele jovem advogado, ao iniciar a sua profissão, passe por um curso de aperfeiçoamento prático sobre o exercício da nossa profissão. Então, avançamos bastante e, como diz o nosso lema de campanha, nós precisamos continuar avançando. Então, as propostas estão sempre voltadas, das mais variadas, conforme pode ser analisado no nosso site ou do nosso caderno de propostas de plano de trabalho, e os avanços que tivemos com a Escola Superior de Advocacia. Né? Para você ter uma ideia, nós fizemos um convênio, esse convênio que eu falo, esse termo de cooperação com a Universidade Federal de Mato Grosso, foram 18 especializações oferecidas, tanto para o interior do nosso estado, como aqui na seccional. Foram contempladas as subseções de Sinop, de Cáceres, Rondonópolis e Primavera do Leste, com especialização com o selo UFMT. Isso foi uma grande conquista para todos nós. Nós realizamos 10 especializações
com a UFMT aqui na nossa seccional. Então, isso nos deu a possibilidade, inclusive, de apresentar uma carta de intenções junto ao programa de pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso para que seja dirigida, para que sejam oferecidas vagas do mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso exclusivamente para advocacia. Então, essa é uma grande proposta que nós temos de trabalhar para alcançar esse mestrado com vagas destinadas exclusivamente à advocacia, também com o selo UFMT. Agora nós iniciamos o terceiro momento, o momento que nós tivemos como inspiração, Dr. Giovanni, o livro Dom Quixote. Por quê? Porque Dom Quixote, ele literalmente acreditava no que ele lia. E ele se inspirava nos heróis, nas fantasias, só que todas as fantasias que ele imaginava eram desmentidas, desmistificadas pela realidade. Perfeito. E esse momento nós trazemos aqui a oportunidade do candidato mostrar o seu contraditório, o seu posicionamento, o seu apontamento sobre as questões que estão sendo levantadas nessa campanha. Por isso, eu faço a seguinte pergunta para o senhor. Recentemente, foi soltado um vídeo que supostamente mostra que o senhor defende descriminalização, despenalização do furto e do roubo, e que coloca o senhor como um apoiador do Lula. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Hildebrando, antes de entrar na contextualização dessa entrevista que eu proferi no ano de 2021, eu quero dizer que eu recebo esse vídeo apócrifo, mas com certeza elaborado pelos nossos opositores, de uma forma muito triste. E triste no sentido do lugar que os nossos opositores estão levando à OAB. Pegaram o pior do que existe na política partidária e trouxeram para dentro da nossa classe, com mentiras, com fake news e com vídeos editados ao ponto de nós chegarmos a analisar esse vídeo e fazer uma vinculação com qualquer partido político. Saíram 2 vídeos. Um, primeiramente, fazendo vinculação ao Partido dos Trabalhadores. E saiu outro vídeo fazendo vinculação também à direita. O mesmo vídeo? São vídeos distintos. São vídeos separados. Né? Eles fizeram de forma... e editaram a entrevista, todo o conteúdo da entrevista. Eu estava lá na condição de professor, falando sobre o sistema de política criminal adotado no Brasil. Falamos sobre o porte de armas, falamos sobre a legítima defesa, falamos sobre o encarceramento. E naquele instante que eu falava do furto, e deixar muito claro aqui, porque as pessoas estão fazendo uma confusão entre furto e roubo, e eu estava falando de crimes praticados sem violência ou grave ameaça, eu estava me referindo às posições, às teorias existentes dentro do direito penal, como o direito penal mínimo, o direito penal máximo, o garantismo penal, o abolicionismo penal, e fazendo a interlocução de cada ideia. E uma dessas correntes defende que a vítima ela precisa ser protagonista dentro da relação processual penal e não simplesmente afastada da discussão processual penal. Porque hoje nós temos um Código Penal voltado para o acusado, deixando a vítima simplesmente alijada, afastada, excluída. E quando eu falava do furto, eu falava, olha, a vítima precisa ser trazida para essa relação para ela ser indenizada, por exemplo, na violação do seu bem jurídico protegido. Né? Isso só para você ter uma ideia. Eu falo sobre a descriminalização do furto de um processo, de um Código Penal completamente inchado, onde o Estado não tem energia voltada para resolver crimes que, de fato, violem bens jurídicos indisponíveis como a própria vida. Apenas 8% dos homicídios praticados no Brasil são devidamente desvelados, desvendados, que se descobre uma autoria e se chega, de fato, a uma punição. Por quê? Porque os atores do sistema estão sempre muito preocupados com a quantidade de crimes existentes e crimes de pequena monta, como é o próprio furto. E para você ter uma ideia, eu falei, aquela entrevista foi em 2021, só que em 2019 já existia uma medida despenalizadora muito próxima do que nós estávamos conversando ali, que é o Acordo de Não Persecução Penal, onde o próprio Código prevê a possibilidade
de não processar o autor de um furto se for realizado um acordo e ele, de fato, puder indenizar a vítima. Então, crimes praticados sem violência, com penas inferiores a 4 anos, e desde que haja, na medida do possível, a reparação para a vítima, sequer existirá processo. E esse acordo de não persecução penal foi um instituto estabelecido no nosso ordenamento jurídico no ano de 2009, pelo atual, ou pelo então, ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em 2009 nós tínhamos... 2009? 2009 foi estabelecido isso no nosso Código Penal. Não é 2019? Desculpa, 2019. Tá. Então, assim. 2020, boa, Ildebrando. Então, foi estabelecido em 2019, né? Qual governo nós tínhamos em 2019? Eu te pergunto. O governo Bolsonaro. Então, como é que eu posso ter uma vinculação de uma questão, de um instituto que eu estou fazendo referência naquele instante, que foi estabelecido pelo governo Bolsonaro, e ter qualquer ligação, qualquer relação, qualquer vinculação, qualquer filiação a partido político? No meu partido, conforme eu disse, não é nem direita e nem de esquerda. O meu partido é a advocacia. Nós lutamos pelas nossas prerrogativas, nós lutamos pelo respeito à nossa profissão, Ildebrando, e não para o lugar onde os nossos opositores estão querendo nos conduzir. Então esse vídeo ele foi completamente editado, completamente tirado do contexto, numa entrevista em que eu proferi enquanto professor. Não tinha nenhuma vinculação partidária. Eu não tenho nenhuma vinculação partidária. Uma das chapas, doutor, fazendo uma outra pergunta, alega, né, que a gestão atual foi marcada por gastos excessivos, festas exorbitantes, gastos exorbitantes e falta de transparência. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer muita coisa sobre isso, Ildebrando. Primeiro, podemos começar com os gastos excessivos. Os nossos opositores têm que entender a diferença entre gastos e a diferença entre investimento. Eles falam muito em passagens aéreas, mas eu quero te dar um dado aqui. O número de passagens aéreas emitidas pela OAB aumentou? De fato aumentou. Tu sabe por que aumentou, Ildebrando? Porque nós oferecemos 18 pós-graduações ao longo desses 3 anos. Para você ter uma ideia o que isso significa. Significa que nos últimos 20 anos de OAB, o número de pós-graduações oferecidas foram 14. Em 3 anos nós oferecemos 18. E é lógico que quando você oferece especialização, existem professores que vêm dos mais variados espaços, dos mais variados estados, espalhados pelos quadrantes do nosso país. Então, as passagens aéreas são emitidas, aumenta esse gasto entre aspas, porque a presidente Gisela entende, já falou sobre isso, que isso é investimento na advocacia, para trazer professores para irem a Sinop, para irem a Cáceres, para irem a Rondonópolis, para virem a Cuiabá, ministrar aulas, ministrar cursos. Então, o que eles estão chamando de gastos, nós chamamos de investimentos. Então, esses gastos são para trazer professores para cá, nessas pós-graduações, nesses eventos. Então, não são gastos de passagens aéreas feitos pela diretoria da OAB? Não só para os professores virem ministrar curso, mas também. Uma das críticas que eles trazem, por exemplo, foi que 2 diretores da ESA teriam ido a São Paulo a um gasto de aproximadamente R$14 mil com passagens aéreas. Esses professores, eles foram lá, primeiro, para participar da inauguração da ESA São Paulo, que é de fundamental importância porque é uma ESA com uma estrutura que serve de exemplo para o restante do país, com ideias novas de como deve funcionar uma ESA. Então eles foram por esse motivo. E também para celebrar um convênio com a ASP. E esse convênio, onde se gastou R$14 mil em passagens aéreas, trouxe para a advocacia do estado de Mato Grosso um valor aproximadamente de R$2 milhões. Por quê? Porque foi disponibilizado, em razão desse acordo, 90 dias totalmente gratuito de acesso a todos os produtos da ASP. Qualquer curso, biblioteca, que o advogado do estado de Mato Grosso quisesse ter acesso
a esses produtos da ASP estava disponibilizado em razão do convênio celebrado. Se você pega 24 mil advogados a um valor aproximadamente mensal pago à ASP de R$80, nós teremos aí quase R$2 milhões investidos na advocacia de Mato Grosso. Então, o que eles entendem como gasto, nós entendemos como investimento. E a questão da prestação de contas? A prestação de contas ela é tão transparente, como já disse também a presidente Gisela e o Debrando, que eles conseguiram verificar um gasto de R$120 com assento conforto, que foi gasto com passagem aérea para eu, Giovanni Santin, ir ao interior do estado ministrar cursos. Então eles fazem essas críticas e elas só são possíveis porque está lá de forma transparente um gasto de R$120 mil que a agência que oferece, que a agência contratada para emitir as passagens aéreas, marcou esse assento conforto aí e estava lá na prestação de contas no valor de R$120. Repito, é necessário lembrar disso. Eu, Giovanni Santin, estive em 16 subseções ministrando curso presencialmente. Algumas delas, eu dando mais de uma vez. Eu fui de Comodoro a Barra do Garças, de Campo Novo do Parecis a Rondonópolis. Eu andei pelo estado ministrando cursos. Só que nem sempre você vai de avião. Nesse caso que eles pegaram, pelo portal da transparência, as contas estavam devidamente transparentes, que eles encontraram R$120 gasto no assento conforto. Então são críticas, e o Debrando, que críticas não, porque críticas para você fazer é necessário conhecer. São ataques que estão sendo realizados há aproximadamente 6 meses pelos opositores, que estão em franca campanha desde lá, a presidente Gisela, com factoides, com circunstâncias que eles trazem só no momento da eleição. E por que eu digo isso? Porque o candidato Pedro Paulo, que é presidente do IAMAT, e você vai ter a oportunidade de entrevistar a vice-presidente... Eu vou fazer essa pergunta e o senhor pode incrementar ela? Posso. Uma das chapas, candidato, faz uma crítica à questão do termo de cooperação. O senhor citou o IAMAT, realizado pela gestão atual da presidente Gisela, da UAB com a AMAN. Alegando que a ordem está fazendo uma submissão ao Poder Judiciário. Aí gostaria que o senhor complementasse já com essa resposta que o senhor está trazendo. Eu te agradeço essa oportunidade porque eu tinha certeza que você perguntaria sobre esse termo de cooperação. Basta ler o termo de cooperação, Debrando, para ver que não tem nada a ver o que ele diz e que ele faz questão a todo momento de colocar a ordem dos advogados do Brasil abaixo do Poder Judiciário. Eu não entendo, sinceramente, quanta raiva tem o Pedro Paulo da OAB. Por que nessa sanha de poder que ele busca, ele tem a necessidade de desprestigiar a ordem dos advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Ele faz de tudo para levá-la a um lugar que não nos pertence, que é justamente abaixo dos outros poderes. Basta ler o termo de cooperação. Ele foi assinado em 2016, Debrando. Só agora ele se lembrou que existe o termo de cooperação. Só agora, no momento político, ele traz à tona uma inverdade que é a submissão da OAB perante o Poder Judiciário do nosso Estado. Basta ler e verificar que esse termo de cooperação, ele foi estabelecido, ele foi pactuado para resolver questões pontuais, questões que, de fato, resolvesse o dia a dia do advogado. E eu te dou um exemplo disso. Vamos supor que um advogado do interior do estado não consegue conversar com o juiz, está tentando marcar uma audiência, está tentando marcar uma conversa com o magistrado e não está conseguindo. Se você analisar o termo, a comissão existente, formada por 3 juízes e 3 advogados, serve justamente para fazer a interlocução de resolver esse problema. Dos magistrados ligarem, conversarem com esse magistrado que não está marcando audiência com o advogado para solucionar esse problema. Imagine um advogado criminalista que não está conseguindo ser habilitado ao seu processo, que está pedindo para ser habilitado e não resolve isso na secretaria.
Esse termo de cooperação existe justamente para ser trazido questões pontuais como essa e verificar o porquê que não está havendo essa habilitação para que ele possa, de fato, exercer a sua profissão. Então, é muito triste, Debrando, tentar os candidatos a todo momento. Ora, se busca colocar a OAB abaixo do Poder Judiciário. Nós lemos as mesmas doutrinas, nós estudamos os mesmos livros, nós professamos as mesmas jurisprudências. Por que é que tem essa necessidade de falar que nós somos submissos ao Poder Judiciário por um termo de cooperação que não reflete essa mentira trazida pelo candidato? Eu vi uma entrevista recente da doutora Gisela na CBN, em que ela fala sobre a questão desse termo já ter sido rescindido por conta da criação da Procuradoria. Especializada de defesa de prerrogativas. Se foi rescindido, a pergunta que eu faço, a questão é a questão de não dar a submissão da OAB perante ao Poder Judiciário. E foi rescindido logo após ter criado a Procuradoria. Se foi rescindido e não tinha nenhum problema, por que ele foi rescindido com essa criação? Justamente porque agora nós temos uma Procuradoria especializada de defesa de prerrogativas, que foi estabelecida, instituída após muitos anos que tentava se estabelecer e instituir, a presidente Gisela consegue, onde nós teríamos um advogado voltado exclusivamente para tratar dessas questões referentes às prerrogativas. O que antes precisava ser deliberado perante a comissão, hoje nós temos, de fato, essa procuradoria responsável para dirimir essas questões de forma célere. E a questão do direito de porte de arma, doutor? Eu acho que a questão do direito de porte de arma ela já vem sendo discutida, inclusive ela volta à tona, Hildebrando, principalmente em razão dos últimos ataques que existiram à advocacia. Exato. Né? Nós tivemos assassinatos de advogados, ex-presidentes, não só no estado de Mato Grosso, tivemos em Goiás, tivemos também no Rio de Janeiro, tivemos um atentado contra um advogado em seu escritório em Sinop, onde houve uma tentativa de homicídio. Nós tivemos mais recentemente agora em Lucas do Rio Verde, e a presidente Gisela sempre teve o olhar voltado para a defesa do advogado. Tanto é que após esses ataques, ela foi junto ao Conselho Federal e apresentou um plano nacional de defesa do exercício da nossa profissão. E o que inclui o plano nacional do exercício para a garantia da defesa da nossa profissão? Ele busca proteger o advogado que está em trabalho, mas principalmente, que está exercendo a sua profissão, mas principalmente para dar celeridade aos projetos de lei que estão tramitando no parlamento. Entre eles, nós temos o projeto de lei 212 de 2024, que é incluir como homicídio qualificado o atentado ou a morte do advogado no exercício de sua profissão, que inclui também o aumento de pena para aquele que agredir, que produzir uma lesão corporal contra o advogado no exercício da sua profissão. Nós temos o PL também voltado para as medidas de proteção contra advogados que sofrem violência no exercício de sua profissão. E tem também o PL referente à questão do porte de arma para o advogado. Esse PL nada mais é do que o restabelecimento do princípio da igualdade aos atores do sistema de justiça. Se o Ministério Público tem direito ao porte de arma, se a magistratura tem direito ao porte de arma, defensores, procuradores têm direito ao porte de arma pelo princípio da igualdade. Nós, advogados, também precisamos ter o direito a essa prerrogativa. Nós, advogados, temos o direito de poder exercer essa prerrogativa. E como que isso se faz? Se faz mediante o preenchimento de requisitos legais para aquele advogado que queira exercer esse direito ao porte de arma, possa fazê-lo se assim entender o necessário. Perfeito. Bom, agora nós vamos para o nosso último e quarto momento, o momento em que foi inspirado no livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Nós queremos tratar aqui, doutor, a respeito de algo que está no fundo do seu coração, propósito. E eu quero fazer a seguinte pergunta: o que te motiva a levantar todos os dias de manhã? O Nietzsche, que é um filósofo do século XVIII,
Ele tem uma frase muito interessante sobre o que nos motiva, que é: quem tem um porquê não se importa com o como. Quem tem um porquê não interessa a ele o como. O que me motiva a levantar todo dia é essa necessidade, essa urgência de vida que nós temos. Eu sou um professor há 18 anos, um advogado, criminalista que trabalha com as mazelas sociais, né? Com aquilo que mais produz dor e sofrimento no ser humano. E desde quando eu decidi ser professor, Hildebrando, eu tenho a mais absoluta convicção que o que me faz acordar todos os dias é a possibilidade que eu tenho de servir, a possibilidade que eu tenho de gostar de gente, a possibilidade que Deus me deu de poder contribuir com o conhecimento, com o crescimento pessoal de cada um daqueles alunos que um dia que eu tive a oportunidade de dialogar, de conversar, de conhecer a sua vida. Perfeito. Então, o que me faz levantar todos os dias é a possibilidade que Deus me deu de servir ao outro e respeitá-lo enquanto outro, exercendo o mais profundo conhecimento, exercendo a mais profunda definição do que nós chamamos de alteridade. Perfeito. Vamos fazer um pinga-fogo? Vamos? Uma inspiração. Minha mãe. Um sonho. Ser vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Mato Grosso. Perfeito. Um repúdio. A fake news, a mentira, a violência de gênero. Um medo. O medo de perder nos tira a vontade de ganhar. Uma qualidade. Autêntico. Um defeito. Seja sincero. Ser autêntico. Um livro. Vários. Mas o que mais... Vou falar 2, na falta de um só. Mas Vidas Secas, Graciliano Ramos, e Crime e Castigo, do Dostoiévski. Gostei desse último, hein? Eu sei qual que vai ser a sua resposta, mas eu vou fazer uma honra a todos os estudantes de Direito fazendo essa pergunta. Civil ou penal? E por quê? Eu já sei a resposta, mas tá bom. Penal, com certeza. Porque foi o penal que transformou a minha vida. Foi o penal que me deu a possibilidade de dar conforto aos meus pais na velhice. Foi o penal que transformou um Giovanni que na juventude foi peão de rodeio e teve a possibilidade de hoje estar como diretor-presidente da Escola Superior de Advocacia, estar como professor da Universidade Federal de Mato Grosso e ter a possibilidade de ser candidato a vice-presidente para servir a nossa classe, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito. Então, o penal, ele mostrou para mim que o estudo é a principal forma de transformação social do nosso país. Por favor, suas considerações finais. Hildebrando, as minhas considerações finais, é claro... Rapidona, porque a gente já está estourado no tempo. Ah, é? Uhum. As minhas considerações finais são relacionadas à questão voltada para a eleição da OAB, né? O que eu peço aqui, podendo olhar para cada um dos nossos telespectadores, daqueles que vão nos ouvir, eu peço para que analisem as chapas, para que possam verificar de fato quem representa a renovação, que possam analisar quem representa a oxigenação de ideias novas para a OAB, que vocês possam comparar os nomes existentes em cada chapa, porque eu tenho a certeza que todos aqueles que estão indecisos vão poder identificar que quem representa 83% de renovação para a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso é a chapa 1. Identifiquem, analisem as propostas, estabeleçam críticas, estudem as chapas e façam essa comparação.
Então, nessas alegações finais, o que eu venho pedir é que nos dê uma oportunidade de trabalhar pela advocacia. Eu, Giovanni, é a primeira vez que exerço um cargo de direção e peço aqui a vocês essa oportunidade. Por isso, no dia 18 de novembro, votem Chapa 1. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Você, cidadão, saiba que você faz parte da mudança para um Brasil melhor e você, advogado, você faz parte da mudança para a OAB e você pode ter a sua escolha agora no dia 18 de novembro. Vote certo. Deus abençoe vocês e até a próxima.